Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui em mais um domingo de caminhada, ó. A gente faz sempre caminhada nos domingos de manhã, certo? Por quê? Porque isso é importante para a saúde. Mas hoje, então, estamos aqui em frente ao Centro Olímpico da cidade de Toledo, Paraná, no Jardim Santa Maria, onde oferece o quê? Oferece curso de natação, certo? Porque Toledo tem piscinas públicas, oferece ainda esporte que nem vôlei, futebol, certo? E ainda oferece esporte de arco e flecha, certo? Olha lá, tem gente lá, ó, praticando arco e flecha. E ainda aqui tem a ginástica rítmica, que faz Toledo ser cidade referência no mundo inteiro. Além de oferecer tudo isso que eu falei para vocês, ainda tem tênis de mesa, certo? Que é um esporte, e ainda oferece artes marciais. Então você que gosta de karatê, você que gosta dessas coisas tudo aí, aqui seria o lugar certo, certo? Mas o assunto de hoje então é: as ferragens precisam aprender a lidar com o problema da moral dos brasileiros. Então, meus amigos e minha amiga, povo brasileiro ou povo estrangeiro, eu tenho para você esse assunto, que é o seguinte: o Brasil, país formado por refugiados de guerra, certo? E excluídos de outras nações, país que formam os brasileiros, que proclamaram sua independência, mas não renunciaram os comportamentos moral errada. Eu sou brasileiro, você é brasileiro, logo somos corruptos? Não, eu acredito que não, viu? Existe muita pessoa, gente boa, brasileiro. Mas então por que todos são corruptos? Porque infelizmente a corrupção faz parte do hábito dos brasileiros, quando estão no trânsito, quando estão no trabalho e quando estão na fila, ou até mesmo quando compram no comércio. A tentativa de dar um jeitinho ou levar vantagens estão presentes. É bom isso? Eu acredito que não. Mas se eu sou lojista desonesto com os meus fornecedores, quem me garante que eu também não sou um fornecedor desonesto com os meus clientes? E se eu sou um fornecedor desonesto, quem me garante que eu também não tenho um fornecedor meu desonesto? Se eu sou um comerciante, eu sou desonesto, que não me garanto que eu não compre numa empresa desonesta comigo, né? E se eu tenho um fornecedor desonesto, quem me garante então que eu também não posso ter um fornecedor desonesto que mistura seu produto com outra coisa? E se eu tenho um fornecedor que é desonesto, quem me garante que eu não tenho um produto também que não vai ser prejudicado pelos consumidores, que os consumidores não vão ter problema com o meu produto? E se isso tudo acontece, vocês não têm noção do que pode acontecer. Fique comigo que você vai saber. Então, como eu disse para vocês, o futebol faz parte da cultura brasileira, ou seja, o povo brasileiro ama o futebol. O Brasil ontem perdeu, né? Não ganhou a Copa América, mas não quer dizer que o Brasil não é bom em futebol por isso. Mas então, voltando para o assunto, o problema da moral dos brasileiros é complicado, viu? É complicado. Por quê? Porque se eu sou um fornecedor desonesto para a empresa X, quem me garante então que eu também não tenho um cliente desonesto? Se eu tenho um cliente desonesto, quem me garante então que eu não fabrico um produto desonesto? E se eu fabrico um produto desonesto, quem me garante então que eu não tenho um fiscal desonesto, que vai lá na empresa daí e quer dar multa? E se ele dá multa, eu sou um cliente, um fabricante desonesto, quem me garante que eu também não quero comprar o fiscal? E se eu compro o fiscal, quem me garante então que eu não tenho um fiscal desonesto? E daí aonde que vai parar tudo isso? Você sabe aonde? No bolso dos brasileiros. Então a corrupção, ela é um problema tão grande para o Brasil que ela faz os preços aumentar, certo? Ela faz virar um colapso. E tudo isso é problema para todo mundo. Fica comigo, você vai saber. Então, nós estamos aqui agora, então,
em frente ao estádio municipal 14 de dezembro. Lugar que é público, mas lugar que tem investimento do estado para ter o quê? Futebol. E aqui então é onde o time da cidade, Toledo, né, que representa a cidade no campeonato paranaense de futebol, joga, né, com a sua equipe e com o adversário, onde reúne muitas pessoas, mas agora com a pandemia, tudo difícil, né? Mas eu quero voltar para o assunto. O assunto então é sobre os brasileiros, ou seja, as ferragens precisam aprender a lidar com o problema da moral dos brasileiros. Precisa. Por quê? Porque esse problema traz prejuízo. E isso reflete num comércio. Eu, por exemplo, tenho esse problema muito. Eu tenho aquele cliente que chega na minha loja, certo? Que é fiado, a gente fala que não dá para vender fiado, a gente tem uma despesa para pagar. Não, eu quero é fiado, mas o fiado você sabe como é que é, né? E ainda por cima, tem aquele cliente que pede para mim levar mercadoria, pede desconto, a gente leva a mercadoria lá e promete pagar e não paga, certo? Faz eu deixar no fiado igual, me chantageia, me faz eu vender fiado sem eu querer. Isso é um problema moral do brasileiro, pode ter certeza disso. Isso reflete sim na economia, certo? E agora eu vou citar para vocês um exemplo que aconteceu com uma pessoa que viajou para a Holanda, certo? Ele foi na Holanda, um país de primeiro mundo, fica sabendo, europeu. E lá ele chegou diante de um programa social, certo? Para combater a miséria, para combater a fome, certo? E lá tinha então um programa de uma vaca mecânica onde tem leite, certo? Gratuito. E esse leite estava lá, certo? E tinha ainda o dinheiro para fazer troco. E de repente as pessoas chegavam, pegavam o leite e pagavam, e eles mesmos faziam sem problema nenhum. Ninguém fiscalizava. Você usava a sua moral. O que é moral, afinal? Moral é aquele comportamento que você faz, independentemente se tiver alguém te vendo ou não te vendo, certo? Você tem que saber o que você está fazendo racionalmente, por razão você faz aquele comportamento, seja ele bom ou ruim. E de repente, o que aconteceu daí? As pessoas pegavam o leite e faziam certinho o que tinha que fazer pela moral. E de repente essa pessoa observou três estrangeiros, um egípcio, um indiano e o outro não me lembro qual nação que era. Mas eu só sei dizer que essa pessoa traduziu o que eu estava falando. Essas pessoas viam as pessoas pegar o leite e pagar e fazer o troco e dizer, não. O indiano levantou e disse, pá, peraí, esses holandeses são tudo trouxa. Se fosse nós, indianos, nós pegava esse leite e levava para casa e não pagávamos. É brincadeira, né? E de repente o egípcio levantou e disse, não, vocês holandeses, vocês indianos são tudo trouxa. Se fosse nós, egípcios, nós levávamos o leite para casa, nós levávamos o dinheiro para casa e não pagávamos. E de repente aí o outro estrangeiro pegou e disse, não, vocês aí são tudo trouxa. Se fosse nós levávamos o leite para casa, certo? Levávamos o dinheiro, pegava o troco e não pagávamos. E de repente, essa pessoa se perguntou, e se tivesse um brasileiro aqui, como é que seria? Você já deve imaginar como é que seria, né? Eu acredito que o brasileiro ia levar a vaca mecânica, o leite, o dinheiro, o troco e não pagávamos. É essa a realidade ou não é? É essa a realidade. Infelizmente, quer tirar vantagem em todas as situações. Gente, não estou falando que são todos. Entenda isso. Eu estou apenas dizendo que esse problema moral existe no Brasil e ele reflete em qualquer comércio, certo? E para mudar isso, é uma coisa urgente, é uma coisa séria que precisa sim de uma nova consciência. E qual que é essa consciência? Se eu tenho lá o programa social e alguém está fazendo isso, certo? É gratuito, Alguém está fazendo isso, tirando vantagem, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter lá um vendedor. E se eu tenho um vendedor, se eu tenho alguém cuidando lá, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar o custo do vendedor. Eu vou ter que tirar a comissão do vendedor. Eu vou ter que tirar os encargos sociais do vendedor. Eu vou ter que tirar toda aquela despesa de direito que ele tem. E daí o que vai acontecer? O leite que era gratuito vai começar a ser cobrado. E daqui a pouco o leite que era um preço X vai começar a ser outro. Isso não acontece com o refeitório popular aqui em Toledo? Por que o refeitório popular tem que cobrar hoje R$ 8 de um almoço?
Por que o refeitório popular hoje tem que cobrar de alguns R$6, 8 de outro e 10? É exatamente por causa disso. Porque o brasileiro, infelizmente, ele aprendeu a tirar vantagem em tudo. E não é bem assim. Se todo mundo tivesse essa consciência que as coisas existem, social, ou seja, como programa social, para melhorar a vida do brasileiro, ninguém fazia corrupção. E as coisas andavam muito bem. Ou seja, o nosso imposto era mais barato que nós pagamos, a nossa água era mais em conta, a nossa energia era mais em conta, mas o que acontece? Eu sou desonesto enquanto cidadão. Eu sou desonesto enquanto empresário. Eu sou desonesto enquanto fiscal. O que acontece? Quando eu vou como vereador para a Câmara Municipal, o que acontece? Eu vou desviar verba. Eu sou desonesto. E eu estou sendo um empresário desonesto. A desonestidade vai estar presente. Eu sou um presidente de um clube de futebol desonesto. O que vai acontecer com o clube? Não precisa nem falar, né? Eu sou um contribuinte. O que vai acontecer? Eu cuido de um programa social e eu faço desonestamente. O que vai acontecer? Preciso falar alguma coisa? Então, gente, você que é brasileiro, você que tem consciência dessa situação, eu venho aqui pedir para você uma nova consciência. Porque senão, o que vai acontecer? O nosso país daqui a pouco vai virar uma Venezuela, certo? Vai virar uma Venezuela. E daí vocês não culpam o Bolsonaro, por favor. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso, certo? Nós temos a ver com isso. Nós somos antimorais. Nós damos lugar para acontecer a elevação de preços altos. E depois o Bolsonaro é culpado aí. O Bolsonaro não tem nada a ver, ok? E se você gostou desse vídeo, então, não deixa de dar um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E se você é um comerciante, fique sabendo, estamos juntos para um comércio melhor, negócios melhor e, por que não dizer, um Brasil melhor e um mundo melhor.